Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos. Na aula anterior, nós vimos que os desenhos há muito estiveram presentes na antropologia e aos poucos foram sendo esquecidos. No entanto, recentemente, pesquisadores e pesquisadoras têm se debruçado sobre o assunto com mais entusiasmo, buscando recuperações dessa prática na disciplina. Exploramos juntos algumas das particularidades do desenho na antropologia. Observamos que este pode se revelar enquanto um gesto singular de observação e que carrega consigo um potencial único de descrição. Eles são capazes de criar uma atenção específica que envolve o pesquisador ou a pesquisadora no momento de traçar as linhas no papel, aproximando-os do mundo à sua volta. Vimos também que uma busca do desenho na história da antropologia pode nos mostrar que os desenhos etnográficos se apresentam de diversas maneiras e técnicas, como os da coleção do Museu Kunstkamera. Ao final da aula anterior, realizamos também nosso primeiro estudo e vocês puderam desenhar de olhos fechados, concentrando-se apenas nas imagens que estavam na memória, experimentando dessa forma os seus próprios traços, além de treinar a memória e a imaginação. Agora, veremos alguns exemplos de pesquisas que tomam o desenho como forma de reflexão ou exposição de seus resultados, e faremos mais estudos que aproximem vocês dos desenhos sem receios, mostrando uma outra maneira de olhar o mundo à nossa volta, uma outra maneira de refletir e produzir conhecimento. Nós vamos continuar a nos aproximar do desenho como um caminho para olhar as coisas ao nosso redor e conhecer outras realidades. Todos os textos consultados para a construção deste curso estarão listados ao final do vídeo. Alguns dos exercícios e estudos aqui apresentados foram inspirados ou retirados do livro Drawn to See, do antropólogo Andrew Causey. Estar em campo é uma experiência única, em que os modos de ver do pesquisador e da pesquisadora, guiados por teorias e conceitos, entram em diálogo com os modos de ver das pessoas com quem compartilham suas pesquisas. Nesses diálogos, somos afastados de um lugar cômodo e muitas das vezes temos que olhar as situações de outras maneiras, exercitando nossa alteridade. O desenho, nesse processo, junto de outras ferramentas utilizadas ao longo do trabalho etnográfico, pode ser um grande aliado, dada sua capacidade de gerar uma atenção singular no pesquisador ou na pesquisadora. Acompanharemos o relato de Inês Belo Gomes e logo em seguida realizaremos o primeiro exercício dessa aula. Ela nos diz: acontece-me o mesmo. Desta vez é numa banca de fruta e legumes pertencente a uma comerciante idosa. Ela olha para mim. Eu tento pousar a caneta na folha ainda em branco e não consigo. Não me sai nada. Só estou a sentir-me extremamente desconfortável. Vou falar-lhe. Sempre é melhor do que estar ali parada. Conversamos um pouco, sobre ela, sobre mim. Fico a saber que está ali há mais de 40 anos. Conto-lhe o propósito dos desenhos, e ela acha piada. Aparentemente, o desenho é um fantástico disparador de conversas em campo. Desenho-lhe a banca, a abóbora alaranjada que me chama por um olhar quase lúbrico, a balança que utiliza para pesar os produtos aos clientes. A clientela vai passando, olha de soslaio. A vendedora explica-lhes que é para um trabalho acadêmico, enquanto vou rabiscando no papel. No fim, compro-lhe maçãs, cenouras, azeitonas. É uma tentativa, talvez fraca, admito, de reciprocidade. A abóbora enorme e bojuda, com aquelas formas fantásticas, fica. Mudo de banca. Dessa vez é mais fácil. Já me viram desenhar ali perto. Explico na mesma o meu propósito. Ok. Podes continuar. Desenho a carne nos escaparates, depois as rosas da florista. No fim volto à zona do peixe. Finalmente explico os meus intentos ao tal vendedor que me havia olhado com suspeita. Era o que devia ter feito em primeiro lugar. Não é o que faço sempre quando abordo alguém para uma entrevista?
Ele sorri e me deixa prosseguir. Agradeço. São 2 da tarde. O mercado encerra. Caminho para casa. Após os primeiros percalços no terreno, os desenhos metamorfosearam-se num mecanismo validador da minha presença. Ao desenhar, estava a fazer alguma coisa, não somente observar simplesmente, mas aplicar essa observação no treino do olhar crítico e na efetivação do desenho. Logo, de algo palpável no imediato. Também ao utilizar o caderno e o bloco de folhas para o grafismo, não somente para o retirar de notas escritas, legitimei uma presença não forçada do diário de campo. No meu caso, e depois da entrada abrupta, o desenho, o lápis riscando o papel, tornou-se um facilitador da estadia no terreno, retirando-me uma carga intrusiva que sei poder transparecer através da utilização de outros mecanismos de recolha etnográfica. Obviamente, o desenho etnográfico tem suas devidas e naturais limitações, como qualquer outra metodologia antropológica, mas talvez seja importante voltar a pensá-lo, ressuscitá-lo e explorá-lo na contemporaneidade enquanto legítimo produtor de conhecimento científico. Pensando nisso, nessa experiência do encontro entre os modos de ver, em que o pesquisador ou a pesquisadora observa ao mesmo tempo em que é observado ou observada, e que é necessário guiar nosso olhar através de outras maneiras de ver e significar o mundo à nossa volta, para além daquilo que se encontra na superfície do que é visto, que vamos seguir com o nosso segundo estudo. Para o exercício, coloque o lápis ou a caneta na sua mão não dominante. Se você for canhoto, segure com a destra, e vice-versa. Com a outra mão, a dominante, segure a folha ou o caderno em que estiver desenhando. Agora, desenhe a mão que está segurando o papel. Observe todos os detalhes com atenção. Veja sua pele, os pelos, as veias, as linhas, tudo. Desenhe com o máximo de detalhes que conseguir. Quando nós percebemos o mundo à nossa volta, seja um ambiente familiar ou os contextos etnográficos que estudamos, podemos aceitar manifestações superficiais como representativas da realidade. E de fato, isso pode ser tudo que conseguimos ver na falta de outra maneira de mergulhar e ver estruturas, fundações, funcionamentos internos e motivações. O que tentei sugerir aqui é que, algumas vezes, podemos nos dar a chance de inferir sobre o que está abaixo, sem examinarmos a superfície com atenção e curiosidade. Em uma pesquisa realizada em 2016, como relatei na aula anterior, me aproximei da cozinha da casa de minha avó e os desenhos me guiaram em uma conversa com o espaço. No momento em que estava desenhando, não me encontrava preso nas concepções estéticas dos traços, mas sim nos vínculos que estava estabelecendo em relação ao lugar onde me encontrava e as palavras que me estavam sendo ditas. Buscando a rememoração posterior do momento que se passava, comecei a recorrer aos registros materiais dos objetos presentes no ambiente, observando as interações de minha avó com os mesmos e a maneira como eles preenchiam o entorno, ganhando novas e distintas significações, ao mesmo tempo que banais e corriqueiras. Seus movimentos ritmados, seguindo o impulso calcado pela prática constante. O riscar do isqueiro sem gás para acender uma das bocas do fogão. O fogo azul que aquece o caneco marcado pelo tempo. O abrir dos potes preenchidos por açúcar e café. As colheres e medidores para despejá-los na água fumegante. O cuidado de fazer com que o líquido escorra pelo filtro sem que transborde. A delicadeza dos movimentos ao misturar tudo enquanto a bebida escorre para dentro da garrafa térmica. Como afirma Inês Belo Gomes, desenhar é como conversar. É como estar em um diálogo constante com o espaço, com as formas,
as perspectivas, mas é também estar e conversar com as pessoas. Logo, os desenhos, para além da tentativa de transmissão das cores, texturas, cheiros, nuances, sobreposições e dinâmicas vividas e observadas, podem criar experiências de reconhecimento mútuo e dialógico entre antropólogos e antropólogas e as pessoas envolvidas em campo, guiados e guiadas por outro olhar e suas próprias percepções sobre aquilo que é retratado. Os desenhos podem ser ferramentas poderosas de observação. Sua atenção nos aproxima das formas e dos contornos à nossa volta. E, para além, eles podem ser muito úteis no treino da memória e das percepções sobre o entorno. Nem sempre nos encontramos em condições perfeitas ao longo do trabalho de campo. Por isso, devemos observar os acontecimentos à nossa volta com atenção. E mesmo que não registremos de imediato, voltar às percepções do instante em que eles aconteceram pode ser fundamental para o nosso trabalho. Então, quando não for possível tomar notas escritas ou desenhadas, preste atenção ao máximo em tudo que ocorre à sua volta. Os próximos estudos nos dizem sobre isso. Para este exercício, escolha um objeto que chame sua atenção onde você estiver. Coloque o objeto na sua frente e o observe durante 2 minutos. Preste atenção nas suas formas, contornos, texturas. Tente memorizar tudo sobre ele. Passados 2 minutos, retire o objeto e o coloque em um local que você não possa vê-lo. Agora, desenhe-o com o máximo de detalhes que você conseguir lembrar. Faça esse exercício quantas vezes quiser e com objetos variados. Este estudo é realizado em 2 partes e pode ser praticado com frequência. Primeiro, quando você estiver em um local público ou até mesmo em um cômodo específico da sua casa, memorize tudo que estiver no espaço. As pessoas, a disposição dos objetos, portas, janelas, móveis. Concentre-se e se esforce em lembrar do máximo de coisas que conseguir. Congele isso em sua mente como se fosse uma fotografia. Em seguida, retorne aos seus papéis e desenhe uma espécie de mapa do que você viu. Tente descrever tudo com o máximo de detalhes que você conseguir lembrar. As proporções espaciais, a relação das pessoas e onde cada coisa se encontra disposta. Esses 2 exercícios são pensados para treinar uma observação atenta, um envolvimento sensorial com o espaço, os objetos e as pessoas que estão ao redor, além de trabalhar a memória. Observar as coisas não somente com os olhos, mas também através do olfato, da audição ou outros sentidos, também pode ser muito importante nesse processo. Ao traçar as linhas do papel, vocês irão observar suas próprias percepções acerca da situação vivenciada, conhecendo-a de outras formas. Em A Fluidez da Forma, a antropóloga Elsa Lagru relata: Dona Maria não parava de fazer quené, e durante os 4 dias de viagem desenhou mais de 30 pranchas, interrompendo o desenho somente para comer e dormir. De fato, parou de desenhar apenas quando avistou do barco sua aldeia. Cansada de escrever, resolvi também desenhar rostos e formas humanas de nenhuma pessoa em particular. Perguntei a Dona Maria se o que desenhava poderia ser considerado quené. Respondeu negativamente, e disse que o meu desenho era dummy, figuras.
Passado um tempo, comecei a desenhar retratos dos Kaxinawa que estavam no barco. Estes desenhos geraram muitos comentários, pois as pessoas tentavam identificar o modelo desenhado e faziam julgamentos sobre a similitude ou falta de similitude entre o desenho e a pessoa retratada. Um destes dummy era de tal forma considerado semelhante à pessoa retratada que um observador surpreso exclamou: "Olhem este, dummy Maki, este não é uma figura. Yushinki Hauen Yushinki, é uma imagem, seu Yushin." Foi deste modo que obtive, desde o começo, a chave para a exploração da classificação Kaxinawa sobre a percepção e expressão visual. Somente muito mais tarde aprenderia a fazer os verdadeiros Kene-Kuin. Mas mesmo se soubesse como produzi-los naquele tempo, senti que não era apropriado tentá-lo, visto que minhas tentativas tímidas tinham sido rejeitadas por Dona Maria, que com irritação dizia não serem verdadeiras. Kenemaki não é desenho, ou Kene-Kuin-Maki não é um desenho próprio. Parecia querer dizer com isso que deveria me ater aos meus próprios Kene, que visivelmente sabia como produzir em grande quantidade. O que interessou aos Kaxinawa, mais do que os meus Kene, foi a minha atividade de produzir Yushin, representações, imitações de rostos de pessoas. Soube depois que fotos são igualmente chamadas de Yushin, além de imagens refletidas no espelho ou na água parada. Como a experiência de Auslagru nos mostra, a produção de desenhos foi um dos caminhos pelos quais a pesquisadora pôde adentrar as classificações visuais dos Kaxinawa. O desenho agenciou conversas entre a pesquisadora e as pessoas que estavam no barco, despertando curiosidade e interesse. Algo semelhante ocorreu comigo em uma pesquisa realizada em 2016, a mesma que vimos anteriormente. Ao adentrar uma cozinha desconhecida, os desenhos despertaram interesse e suscitaram conversas sobre coisas que talvez, sem eles, eu não pudesse ter acesso. Quando anunciei que iria passar um tempo desenhando e perguntando algumas coisas no intervalo de folga durante o expediente deles, logo criaram expectativas sobre a minha presença. Achavam que eu estava ali para desenhar um ambiente e só isso. Acho que ele vai desenhar essa geladeira, essa trava que eu sempre deixo aberta. As meninas sempre reclamam, coitadas. Diz uma moça que trabalha na sala ao lado e que também utiliza o espaço. Envergonhado e um pouco sem jeito, não vejo outra saída e acabo por desenhar a geladeira, enquanto ela e outras das mulheres que estavam ali fazem brincadeiras entre si, cogitando quem ou o que poderia ser desenhado. Os desenhos, nas duas situações relatadas anteriormente, agenciaram conversas e interesses, além de se mostrarem como um caminho para conhecer as realidades estudadas. Nesse sentido, Aina Azevedo nos diz: naquela aterrissagem à África do Sul, senti, se não a necessidade, a importância de desenhar pessoas, eventos e lugares que me chamavam a atenção. Me diziam algo, sem que eu pudesse descrevê-los do modo como eu os observava e os desenhava. O desenho surgia então para mim como uma forma de registro e ao mesmo tempo uma técnica de observação. Afinal, o que fez com que eu observasse a mulher que carregava seu filho no aeroporto não foi a tentativa de descrever em detalhes aquela técnica corporal. O que instruiu meu olhar e fez com que eu observasse foi a tentativa de desenhar aquela cena. A idade da criança, o tipo de pano usado para carregá-la e mais, o que significava carregar uma criança nas costas não eram perguntas que eu havia formulado, mas quando detive meu olhar naquela cena e a desenhei, as respostas para essas perguntas surgiram no desenho. Dessa maneira, podemos vislumbrar como os desenhos são formas poderosas de suscitar interação, registro, descrição e produção de conhecimento. O relato dessas experiências nos mostra, como havíamos visto na aula anterior, que o desenho da antropologia, de alguma maneira, guia-se por uma forma singular de observação que está inscrita em uma prática de análise e reflexão. Mais do que um desenho perfeito, o processo de traçar as linhas no papel nos aproxima de uma espécie de conhecimento do mundo à nossa volta. Assim,
nos encontramos com uma outra forma de observar e conhecer o mundo, através das linhas e dos desenhos. Algumas vezes, no trabalho de campo etnográfico, situações interessantes não ocorrem nos planos mais gerais de uma situação, mas sim entre duas ou mais coisas, nas margens e nos detalhes que podem passar despercebidos. Neste exercício, procure dois edifícios próximos um ao outro, que tenham algo entre eles, ou então faça um recorte da vista da sua janela, olhe entre duas árvores, etc. O que nos importa aqui é o que estiver no meio dessas duas coisas. Desenhe tudo que estiver entre, mas sem fazer os contornos do que está delimitando sua visão. Aos poucos eles vão aparecendo a partir do que você estiver desenhando. Esse estudo reflete sobre como, em certas situações, detalhes podem nos fazer pensar sobre algo maior, e que estes, se não forem observados com cautela, passariam despercebidos. Este exercício é um pouco mais longo que os anteriores e demanda certa disciplina para lembrar de realizá-lo. Escolha algo em sua casa para desenhar ao longo de uma semana. Pode ser uma planta, um objeto ou um animal de estimação. Observe-o cuidadosamente e a cada dia tente vê-lo de outra maneira. Faça um desenho por dia ao longo dos 7 dias e depois veja o resultado. Compare os desenhos. Tente brincar com detalhes ou visões mais gerais sobre a mesma coisa. Ao final, reflita sobre as coisas que você descobriu após essa observação cuidadosa e continuada. Este curso foi uma breve introdução exploratória aos desenhos na antropologia. Os caminhos dessa prática na disciplina são múltiplos e variados, alguns ainda desconhecidos, mas como podemos ver, os desenhos têm muito a contribuir em suas análises e reflexões. Aqui, nos aproximamos do desenho como uma maneira de observar e conhecer o mundo ao nosso redor. O desenho, assim como a antropologia, se mostra como uma outra forma de observar as coisas e produzir conhecimento. Juntos, eles nos revelam inúmeras outras possibilidades, ainda mais se aliados a outras ferramentas da disciplina. Espero que este curso tenha instigado a curiosidade de vocês pelas linhas. Para explorar ainda mais, não se esqueçam de conferir as referências desta aula e da anterior. Qualquer dúvida, entrem em contato pelo e-mail jeffercarvesilva@gmail.com. Obrigado por chegarem até aqui e até mais.